Boa noite, pessoal. Na verdade, é o capítulo 105, Paz do Mundo e Paz do Cristo. Quando eu li, eu fiquei muito pensativo em relação a paz, né? Porque eu até vim com uma ideia de fazer algo diferente hoje, ao invés de falar coisas, claro que eu vou falar também, mas eu quero aprender hoje com vocês. Tipo, a gente vai construir juntos o que pode ser essa paz, né? Porque a gente fala paz. Alguém sabe me falar o que é paz? Pode ser o que vocês pensarem sobre. Um estado de espírito que traz a tranquilidade diante das dificuldades, das adversidades. Eu acho que paz é entender os nossos problemas, porque problemas nós vamos ter a vida inteira. Sim. Se a gente conseguir entendê-los, eu acho que a gente tem paz no coração, porque tem a certeza de que vai conseguir passar por todos. Mas alimentar o espírito, aquela raiva, alimentar o mínimo possível, não alimentar. Não alimentar é difícil, porque ele é inerente, faz parte, mas alimentar o mínimo possível, quando você perceber que está querendo alimentar ela, cortar, focar em algo melhor, não alimentar essa farinha, essa raiva, guardar escondida ali, um motivo qualquer, você tem que colocar para fora. O grande da Ônia é resolver realmente espiritualidade, inteligência, resolver os problemas que poderão vir para viver mais. Acho que o Pai está em harmonia com o universo que você vive. Harmonia. Quando você está com uma sintonia boa, você está com uma palavra vibratória equilibrada, a gente está em paz. Não contrariar as leis divinas, e a paz eu acho que só vem quando a gente tem consciência mesmo dessas leis e da confiança num ser maior que nos colocou aqui, né? E no amor de Jesus que veio depois para demonstrar que a paz vem através das ações e do amor. Uhum. Então, muito obrigado, gente, pela contribuição de cada um. Eu, vi que todo mundo pensa algo semelhante e diferente ao mesmo tempo, né, do tema paz. Eu fui olhar no dicionário, né, o significado da palavra paz. E no dicionário fala que paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito. É um acordo, uma concórdia. Tem outra definição que é relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. Aí eles dão até um exemplo lá. O bom funcionamento da justiça garante a paz. Esse exemplo me deixou muito pensativo, né? Porque a gente sabe que na definição de Deus, no livro dos Espíritos, fala que Deus é a inteligência suprema, né? Causa primeira de todas as coisas. Então, todas as virtudes, no máximo delas, né? Então, às vezes a gente até fala, se você for em outras religiões, fala da justiça divina e tudo. Então, Deus tem a justiça suprema, né? Que no caso, para a gente que segue o Espiritismo, seriam as leis da natureza, porque o universo ele é harmonioso por si só, e não foi a gente que criou isso. Então, está fora até da nossa compreensão, né? Essa perfeição de tudo que acontece, em se tratando do funcionamento do universo. Porque a gente vindo
nosso plano, assim, eu fico pensando, porque aqui falam de dois tipos de paz, paz do mundo e a paz de Cristo. E ele difere muito taxativamente as duas. Tem até uma passagem, né, que todo o capítulo do Vinho de Luz começa, que fala: a paz vos deixo, que foi Jesus que disse, né? A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, que é o João 14, 27. E só que no capítulo todo, algumas coisas, né, que eu imaginava que seriam paz, o livro refuta. Ele tira essa ideia de coisas que a gente tem como paz. Depois eu vou dar os exemplos, mas aí eu queria trazer em algumas coisas que eu pensei fora do que está no livro. Que eu não sei, alguém de vocês conhece uma pessoa que só de você estar junto com ela, você se sente acolhido, você se sente pertencente a alguma coisa, uma pessoa que, pelo simples fato de você estar junto dela, ou de você saber que a pessoa existe, você já se sente bem? Isso não poderia ser paz? Paz não poderiam ser pessoas? Porque até nas definições do dicionário, tudo que fala de paz está na relação entre as pessoas, né? Depois eu pensei em paz como momentos, né? Que é quando a gente consegue parar para refletir no meio da correria, porque a gente sabe que hoje é tudo muito atribulado, quando a gente consegue silenciar a gente mesmo, mas para se reconectar. Então, para mim, isso poderia ser um momento de paz, né? Onde você consegue refletir, consegue fazer uma reflexão de qualquer coisa que seja, de alguma situação que você esteja passando e tudo. Também pensei no momento de uma oração, que quando a gente está em desespero, quando a gente está precisando de algo, que é geralmente quando a gente mais, né, se conecta com o superior, naquele momento onde você consegue se conectar realmente e consegue achar respostas, né, para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está precisando naquele momento. Porque a gente faz orações todos os dias, a maioria das pessoas. Eu até não tenho tanta facilidade assim, às vezes eu até ficava pensando, será que eu não... Parece que quando falar, faz uma oração, eu falo, mas o que eu vou falar, né? O que eu vou pensar? Então, fica essa coisa de... A gente perde às vezes uma espontaneidade, porque toda vez que a gente deita na cama, você agradece o dia, obrigado por mais um dia, por estar vivo, boa noite e dorme. Então, vai virando uma coisa automática, para de ser uma coisa espontânea, né? Porque a gente fala, eu preciso fazer minha oração aqui. Agora, quando você começa a refletir, né? Que às vezes a gente até fala, tem muitas pessoas que falam, tô conversando com Deus sobre qualquer coisa, e aí você começa a falar espontâneo. Então, é ali que você vai achar, talvez, respostas, né? Vai achar para algumas perguntas que você está buscando. E essa paz do Cristo, eu não sei se alguém já se perguntou também, porque eu sempre me pergunto sobre, porque como Jesus é o nosso guia e modelo, eu sempre tenho aquele sentimento de que a régua é muito alta para a gente seguir. Claro que a gente vai ter ele como o modelo máximo, mas Jesus é um espírito da mais alta classe, né, dos espíritos superiores, que ele tem praticamente a moral e a inteligência quase no máximo.
ele é um ser que compreende a obra, que compreende o Criador, coisa que não está nem perto da gente vislumbrar. A gente às vezes fala, né, de Deus, até das coisas que a gente lê, mas a gente não, eu tenho comigo que a gente não faz ideia do que seja, né? Porque a gente não consegue às vezes olhar a grandiosidade das coisas que as pequenas coisas fazem na vida. Que às vezes a gente fica muito também preso nessa questão de tipo, eu quero fazer a diferença, mas de uma coisa grandiosa. A gente fala, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar aquilo, de coisas grandiosas, mas a gente esquece às vezes desse abraço, de um abraço que seja de uma pessoa que às vezes está só precisando daquele abraço, de ficar em silêncio alguns minutos abraçado, só se conectando, porque a gente se conecta, né, energeticamente com o outro, e aquilo muda o outro, e a gente não faz nem ideia do quanto isso acontece, porque a gente, estando encarnado, a gente é muito ligado ao sensorial, né, aos sentidos, mas a gente, às vezes, tem esse sexto sentido, né, que a gente fala dessa intuição que vem, dessa coisa que você sente, uma felicidade que às vezes você não sabe explicar, que vem dessas pequenas conexões, né? Eu fiz até essa anotação em relação a isso, dessa diferenciação da paz de Cristo e da paz do mundo, que ele, aqui no texto, algumas coisas que eu pensava que poderiam ser paz, o livro refuta. Porque aí é a paz do mundo, né? Que é só, vamos dizer assim, um vislumbre que a gente pode ter dessa paz, dessa harmonia. Que aqui fala, nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Essa parte também que fala dessa fome, né, espiritual no coração, que é isso, faz esse link para mim com essa questão das relações, né? Porque às vezes a gente pensa, a gente olha para o que está acontecendo no mundo, que aí eu estou indo muito além, porque a gente está longe fisicamente da gente, mas é até uma questão que eu quero levantar, se uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do planeta, será que não tem consequência para a gente que não está próximo, que não está vivendo aquilo? Por sermos uma individualidade, às vezes a gente esquece que a gente está conectado, né? Porque a gente talvez não sinta tanto, até por incapacidade da matéria que a gente tem de estar presente em lugares longes. Mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, a internet, né, que nos conecta com pessoas de qualquer lugar do planeta em segundos.
Antigamente, quem imaginaria que uma coisa dessa ia existir, né? Você precisava, não tinha nada, e depois começou a ter telefone, você tinha que ir num lugar para falar com uma telefonista, para ela te conectar com alguém, e o negócio foi evoluindo ao ponto de hoje em dia você tira do teu bolso uma máquina que você fala com alguém que está lá no Japão, assim, 10 segundos eu estou conversando com alguém que está lá. Então, isso mostra um pouco de que a gente está conectado, né? Tipo, sem ter noção disso, quem que imaginar que existe o outro lado do planeta? Para a gente existe o que a gente está vendo, onde a gente consegue ir. Quando eu era mais novo, eu ficava me perguntando, como que as pessoas sabiam que tinham outros continentes, que tinham outros lugares, né? Tipo, o pessoal entrava num navio, vou explorar, sem saber se ia chegar em algum lugar, sem saber se existia alguma coisa. É muito, muito doido isso. Eu ficar pensando, nossa, imagina um dia eu chegar numa cidade que eu sempre vi na televisão e realmente for do jeito que tá lá, porque, né, e é uma coisa muito, muito, muito doida, assim. Tanto que aí eu também coloquei dessa questão de fazer esse questionamento, né? De tipo, será que as coisas que acontecem longe da gente não têm relação com a gente? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, eu coloquei como as guerras, né? Que é o máximo da bestialidade, a fome, o desespero, a violência, a exploração, essa polarização que a gente vive hoje em dia, a falta de paciência para aceitar as limitações do outro e às vezes aceitar as nossas próprias limitações, né? Será que essas coisas que estão longe também não nos afetam? Uma coisa curiosa quando eu faço esse questionamento para mim mesmo, tem muitas vezes que eu acordo, antigamente, num dia que você não acorda bem, você fala, eu tive uma enxaqueca, tô sentindo uma angústia, uma coisa, e aí você vai conversar com alguém conhecido seu, a pessoa também fala que estava se sentindo assim. E aí eu fico, gente, olha que curioso, né? Às vezes é como se fosse uma energia que está conectada com a gente, que está afetando não só a mim, mas também o outro, e eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem, e aí eu acordei mal, ou acordei com enxaqueca, e às vezes pode ser disso que a gente não consegue mensurar, ver, né? Ter o contato com aquilo. E eu falo que é curioso porque muitas vezes, quando isso acontecia, eu tinha esse tipo de exemplo. Eu ia conversar com pessoas que eu conhecia, a pessoa também falava que estava sentindo aquele mal-estar. Eu ficava, gente, né? Que curioso. Teve algumas palestras atrás, eu não lembro quem que fez a pergunta, mas que a pessoa levantou a pergunta do que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o nosso papel? E na minha terapia, eu conversando com a Tamires, que ela não está aqui hoje, mas a gente falou sobre essa pergunta depois, e ela levantou um ponto que eu achei muito, muito válido, né? Que ela falou que ela enxerga essa questão da gente estar aqui para aprender a se amar, sabe? Porque eu tinha a ideia de que, eu falei a minha ideia para ela, que era de que para mim a gente está aqui para fazer coisas, mas em relação ao outro. Porque até é um exemplo que eu esqueci de anotar, que é da gentileza, né? Quando a gente faz uma gentileza para alguém despretensiosamente, que às vezes é até inesperado,
a gente se sente muito bem, né? Você tem um retorno ali do sentimento, uma coisa muito boa, que isso também para mim pode ser paz, né? Quando você faz essa gentileza despretensiosamente, você sente essa coisa boa. E aí eu levantei esse pensamento e ela falou dessa questão do se amar, né? De que, como ela trabalha com pessoas, ela vê muito que as pessoas parece que não estão se amando mais. A gente fica muito naquela, eu amo o outro é tudo para mim e não sei o quê, mas como que você vai amar outra pessoa se você nem se ama? Tipo, se você não se ama, como é que você vai saber como que é amar o outro? Como que é cuidar? Se você não se cuida, como que você vai cuidar de alguém? Tipo, a gente não aprende as coisas pela prática, fazendo. Então, eu acho que a gente primeiro tem que aprender a se cuidar, a se amar. E isso me leva na questão do esquecimento que a gente tem das vidas passadas, né? Do que é uma das leis da reencarnação, que é o esquecimento. Porque tem coisas que às vezes acontecem nessa própria encarnação, que às vezes a gente fica a vida inteira remoendo aquilo, por não se perdoar ou por não perdoar o outro. E imagina se a gente lembrasse de outras encarnações. Tipo, que a gente pode ter feito coisas... tipo, uma vez eu estava conversando com alguém um dia, a gente estava falando sobre isso, e aí a pessoa falou assim, porque eu por uma dinâmica que a pessoa fez, ela descobriu que alguém da vida dela atual foi uma pessoa que fez mal para ela em outra encarnação. E aí ela entendeu da onde vinham os conflitos, mas aquilo amenizou. E aí eu fiquei pensando, imagina o quão mal a gente já fez para outras pessoas, quantas pessoas a gente já não ceifou a vida em outras encarnações. Imagina se a gente tivesse esse peso todo, né? Porque eu sempre fiquei pensando assim, nossa, será que numa outra encarnação eu vou ter consciência que eu sou eu? Sabe? E assim, eu não vou ter a consciência que eu tenho aqui, né? Eu vou ser eu, mas em outro momento. Então, não tem como eu saber, porque eu não lembro. E aí nisso eu sempre fiquei pensativo em relação à reencarnação mesmo, mas para mim sempre faz muito sentido, o Espiritismo sempre fez muito sentido desde quando eu comecei a estudar, por conta que aí eu vou no pensamento da justiça. Por que tem pessoas que nascem no meio de uma favela, totalmente desfavorecido, de uma forma tão disfuncional, e outras pessoas nascem em famílias milionárias, onde elas não vão passar dificuldade nenhuma, física, pode-se dizer assim? Por que existe essa diferença tão grande, né? Claro que estudando o Espiritismo, a gente sabe que tem a ver com a lei da ação e reação. Mas a gente também não pode ficar naquela de ser taxativo, de tipo, a pessoa foi ruim, a gente não sabe os mecanismos, né, do plano espiritual para a evolução daquele ser, ou até a nossa, a gente não sabe. A gente não sabe por que a gente está onde a gente está, às vezes. A gente tem noção. Para mim, pode ser pelo que você faz, com o que você... com o que te dá prazer de viver, com o que te traz
esse retorno, né, de sentimento bom quando você faz para o outro, porque tudo tem que ser em relação ao outro, né? Não existe evolução sozinho, que aqui no livro fala. Não tem como, a gente tá aqui para conviver. A gente foi feito para isso. A gente é uma individualidade em relação à nossa consciência, à nossa inteligência, às nossas faculdades, mas a gente está conectado, está todo mundo no mesmo barco remando junto. E a evolução, ela realmente só vai acontecer de forma coletiva. Claro que as evoluções individuais são válidas para a própria pessoa, obviamente, mas é no coletivo. A gente tem que trazer o outro com a gente na caminhada. Eu não sei. Nesse papelzinho aqui que a Geni deu hoje na mensagem, fala isso. Que quem está na nossa frente, no caminho evolutivo, está auxiliando a gente, e a gente tem que auxiliar quem está atrás da gente. Não tem como a gente saber isso, então é quem vem até a gente pedindo socorro, pedindo ajuda, né? Em relação ao se amar, né, eu levantei um questionamento aqui, né, que quando vocês se olham no espelho, vocês gostam do que vocês veem? Mas aqui eu não estou falando da aparência. Eu falo de... Você gosta de quem você está se tornando? De quem você já é nesse momento? Das coisas que você tem feito? Das pessoas que você tem se conectado? Ou quando você olha no espelho, você só quer mudar alguma parte do seu corpo, da sua aparência? Que a gente fala essa questão do tem que se amar e não sei o quê, mas o que é, né, se amar? Será que é tipo eu olhar no espelho e falar, eu sou uma pessoa legal, minha aparência é boa e tá tudo certo? Será que isso é se amar? Tipo, eu fico pensativo, né? Eu fico reflexivo sobre essas coisas. Até queria levantar mais questões para a gente ir pensando, né, para casa, a gente ir matutando, pôr o tico-teco para funcionar, mas é porque eu também não tenho respostas para muitas das perguntas que eu faço, né? Eu não sei, tem muita coisa que eu não sei responder, eu tenho essa ideia de que pode ser por aí, mas eu também posso estar completamente errado. Às vezes é mais importante saber perguntar do que responder. Sim, saber as perguntas certas a se fazer, né? Mas tem muitas situações na vida que a gente fica nessa de que, eu sei, eu vou lá, falo, um exemplo de que, por exemplo, você sabe fazer uma coisa de uma determinada forma, e aí você ensina para alguém. Aí a pessoa aprende da maneira dela. Ela teve os passos que você ensinou, mas ela jamais vai fazer igual você. E às vezes a gente não aceita isso, né? A gente quer que a pessoa faça do jeito que a gente faz. Sim. Sexta-feira eu fui no médico, aí eu saio de lá com um pouco de negócio, aí eu disse assim, Regina, vamos no supermercado? Ela disse, a gente vai comprar o quê? Eu disse, não sei, mas vamos. Quando chegamos lá, uma criança, eu acho que ela não tinha 2 anos não. Ela pegou assim na minha mão e disse assim, vamos dançar um celular perto das verduras. A mãe dela, eu não sei quem é a mãe dela, ela sozinha, vamos dançar, só nós duas.
A Reginaldo, é só nós duas. Ah, você não está gostando dessa música? Vamos só nós duas. Ah, agora já tá bom, viu? Agora pode ir para casa. E aí? Você foi chamada para ir lá, né? Você sentiu que precisava aí. Que legal. Divertido. E isso não te deixou feliz? Nossa, gente. Mudou teu astral. Tirou. É a conexão do outro, né? É uma pessoa que você nem conhece, que te fez que mudou teu dia, né? Tipo, mudou. Ela não estava com mãe, não estava com nada, estava sozinha. Mudou o sentimento. Eu coloquei aqui, né, que eu acredito que a gente só consegue vislumbrar, né, o que é paz de fato. Porque como a gente ainda vive no mundo de provas e expiação, a gente ainda está aprendendo com as consequências das coisas, das escolhas que a gente faz. E tem muitas vezes que a gente nem imagina, mas a gente pode estar sendo até auxiliado além do que a gente imagina, né, pelos nossos mentores, pelo plano espiritual, porque se fosse deixar às vezes por nossa conta, poderia ser bem pior, né? Porque a gente está né, a minha opinião é que eu imagino que a gente está num nível de conhecimento das leis naturais que ainda é muito deficitário, porque a gente ainda reclama muito, né, das coisas que acontecem com a gente às vezes acha que é injusto, de que a gente não deveria estar passando por aquilo, ou que a vida não está sendo justa porque eu não tenho aquilo que eu quero, ou não consigo aquilo. Então a gente ainda é um bebê na evolução espiritual de aprender de compreender, né, no caso, como que a obra funciona. Então, aí vai o link com Jesus. Ele já sabe como funciona, como que a gente não pode se cobrar para a gente, pelas nossas falhas em relação ao nosso modelo, porque senão a gente só vai viver com culpa, porque a gente não vai conseguir fazer nem 1% do que ele fez, do que ele veio ensinar pra gente, né? Do que ele veio deixar. Então, essa paz de Cristo, eu não sei nem mensurar o que isso possa querer dizer. Para mim, vai em algum desses exemplos, dessa harmonia, né? Das conexões que a gente faz sem conflito, né? Das trocas que a gente tem com as pessoas, às vezes com pessoas que a gente nem conhece. E eu acho que esse pode ser o caminho. Esse pode ser o caminho da paz. E a paz que a gente consegue ter aqui é esses exemplos que vocês trouxeram, né, que eu também, que eu coloquei também, que é o que a gente consegue compreender, né, que é o que a gente consegue sentir de verdade, que está dentro da nossa compreensão das coisas que a gente sente, das coisas que a gente sabe. Eu até quando falo essa questão do sentir, né, a gente ainda é muito passional a esse ponto de que tem muitas situações que a gente só age pelo que a gente está sentindo, né, a gente não coloca razão naquilo,
e aí muitas vezes não dá certo, porque agir pela emoção é uma caixinha de surpresas, principalmente se for emoções ruins. Então, a paz, para mim, seria não ter guerra, porque aí eu fui ver o que era guerra, né? Só que aqui fala que guerra é luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Guerra tem a ver com a matéria, né? Paz tem a ver com relações. Guerra é qualquer combate com ou sem armas. Combate, peleja, conflito. Será que a gente está mais ligado em estar tranquilo com as pessoas ou a gente está em conflito? Eu faço essa questão no sentido de quando a gente está ali dirigindo, aí para alguém no semáforo, te dá uma buzinada ou atravessa no sinal vermelho, você está em paz com aquilo ou você vai xingar a pessoa, né? Então a gente ainda tem muito essa questão passional, né, do que a gente sentiu ali, porque a adrenalina veio, você soltou um palavrão, xingou e tá ali nessa sintonia do conflito, mas também é em relação ao outro, né? Que aí, às vezes, o outro não recebe aquilo de forma direta, porque ele foi embora, nem te ouviu direito, mas aquele sentimento tá ali, foi emanado, foi direcionado. Então, às vezes pode ser aquela enxaqueca que você não sabe de onde que veio. E aí, eu acredito que a gente tem esse vislumbre, né, da paz, e principalmente a paz de Jesus. Ainda está muito, muito longe da gente compreender o que isso quer dizer em si. A gente pode ter ideia, né, de um caminho que possa ser, mas na minha opinião, eu acho que a gente não sabe de nada, na verdade. A gente está aqui para aprender ainda, né, com as consequências das coisas, das escolhas que a gente toma. E aí eu não vou trabalhar com culpa e nem com porque quando a gente fala isso de ação e reação, a gente leva muito, pelo menos eu levo muito para esse lado mais pejorativo do negócio, né? Porque a gente só pensa você vai plantar o que você vai colher o que você está plantando. Só que a gente só fala isso na hora que a gente está fazendo alguma coisa que não, os outros ou a gente mesmo julga que não é adequado. Então você pensa, nossa, então eu tenho que fazer coisas boas, mas quando você está fazendo coisa boa, a gente não pensa na colheita lá na frente, né? De tão natural que é o negócio do bom. Quando ele é feito, às vezes a gente acha que não está fazendo mais do que obrigação, ou que é aqui, porque na verdade até pode ser por aí, mas fica numa coisa, a mesma energia que a gente vai gastar para fazer uma coisa ruim, a gente faz a coisa boa, mas a gente tem muitas das vezes que as pessoas escolhem mais fazer o ruim do que o bom, sabe? E aí eu não consigo compreender qual que é a lógica, né? Qual que é o funcionamento que leva nisso. Mas se bem que teve um moço, eu sou péssimo para nome, teve um moço que fez aquela palestra da bateria de carinho, né, que a gente tem, que muitas vezes a gente está no negativo, mas a gente vai atrás
de um conflito para você ter conexão. Então a gente não sabe ir pelo caminho bom, ou às vezes você nem tem capacidade no momento, naquele momento, e aí a gente faz o que dá ali. Você arruma um conflito para você ter conexão com alguém, para você alimentar, mesmo que de forma negativa. Até ele falou de carinho negativo. Que aí falou do carinho negativo, mas é para alimentar a bateria, mesmo que seja de forma ruim. Mas é para ter o alimento ali, que a gente não vive sem aquilo. Quem está desconectado das pessoas, geralmente, né, vai por um caminho que a pessoa dá fim nela mesma. Então, esse para mim é o total da desconexão com o outro, de que a pessoa perdeu toda e qualquer perspectiva na vida, nada consegue conectar com ela. Ela está tão envolta nela mesmo, não sei, por consequência de alguma coisa, óbvio, porque claro que uma coisa nessa proporção, imagino que não seja, né, não venha do nada, obviamente. É consequência de muitas coisas, mas aí a pessoa fica, até tem um termo que o espiritismo usa, que fala ovoide, né, que a pessoa fica envolta nela mesma, ela não consegue ver além daquilo, né, como se a pessoa tivesse só um caminho e não existe mais perspectiva. Eu falo porque eu já estive em um momento da minha vida onde para mim parecia que não tinha saída. Todas as possibilidades que eu olhava, eu não conseguia ver nada positivo, só coisa negativa. Eu fiquei, meu Deus, isso não tá legal. Mas eu consegui sair daí com a ajuda de muitas pessoas, mas é um caminho onde as pessoas de fora te dão perspectivas e você não consegue se conectar com aquilo. É muito surreal até a gente pensar nisso. E a gente não faz ideia, né, de quantas pessoas possam estar nesse lugar, né? Às vezes precisando de uma conexão, às vezes você não precisa falar nada com o outro, às vezes a pessoa só precisa de um abraço, ou de estar junto, da companhia. E é isso para mim que é o mais precioso, né? Que a gente fala tanto da caridade, né? Tem a caridade do assistencial e essa caridade da gente se doar, da gente doar o nosso tempo, porque o tempo é a única coisa que você não consegue comprar. Eu não consigo ter mais tempo, eu não consigo comprar tempo, eu não consigo. O tempo que já foi não volta mais. Então, quando você consegue dispor do seu tempo, que é o bem mais, na minha opinião, o bem mais precioso que a gente tem para com o outro, para mim isso é o máximo da caridade, né? Que é você tá se doando para o outro. E tem situações onde você não está esperando nada em relação àquilo. Você também quer estar ali com o outro. Então, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar misturando.